Todo mundo à vontade aí? Eu tô à vontade aqui. Hoje a gente vai falar sobre aposto. Aposto. Não é aposta, nem aposto, não. Aposto, com o fechado, tá certo? Lá no início do primeiro trimestre, nós falamos sobre frase, oração e período. O aposto, ele é um termo que faz parte do período. Só que o aposto, ele é um termo acessório ao período. Vamos pensar o que é acessório, né? Acessório é o brinco que eu tô usando, acessório é o anel que eu tô usando, acessório é um sapato que eu esteja usando, né? Um sapato. Então, acessórios são coisas que a gente consegue viver sem. São coisas sem as quais nós podemos viver. Enquanto as coisas essenciais, como água, alimentação, né? A gente não consegue viver sem. Então, o aposto, ele é um termo acessório à oração. Ou seja, ele não precisa estar lá. Mas, caso ele esteja, nós vamos precisar saber classificá-lo. E outra coisa bastante importante é que o aposto, mesmo não tendo tanta necessidade de que ele esteja lá, ele é um termo que vai ajudar muito a entender o locutor, né? Se explicar para o interlocutor, ou seja, ele vai ajudar para que quem esteja lendo entenda aquilo que foi escrito, tá? O aposto, ele é um termo que vai explicar, vai especificar, vai enumerar um nome. Então, mesmo ele sendo acessório, mesmo ele não precisando estar ali, vai ser bom se ele estiver, porque ele vai trazer uma explicação a mais para quem está lendo. Então agora nós vamos ver exemplos mais práticos, né? Frases, períodos, orações em que o aposto aparece. Se eu tenho um exemplo, o aluno que era aplicado entrou de férias feliz. Eu poderia só dizer o aluno entrou de férias feliz. E o termo que era aplicado poderia ter sido retirado deste meu período. No entanto, ele estava ali para especificar de qual aluno eu estava falando. Eu não estava falando de qualquer aluno. Eu estava falando do aluno que era aplicado. Então, a gente vai perceber sempre na frase que se eu retirar o aposto da frase, ela continua fazendo sentido. O aposto, ele vai ser separado do restante da frase, do restante da oração, por vírgula, isso é muito importante, ou ele vai ser introduzido por 2 pontos. Então, essa é a pontuação que indica aposto, vírgula ou 2 pontos. Muitas vezes acontece com travessão também, mas é mais comum 2 pontos e vírgula. Travessão pode ter a mesma função da vírgula, no caso do aposto explicativo, quando ele estiver dando uma explicação. Vamos para um exemplo da nossa apostila? Então, eu tenho aqui, na página 42, uma explicação sobre o que é aposto, para vocês lerem durante os exercícios também. Então, o aposto explicativo. Eu tenho um exemplo aqui. Ariano Suassuna, autor de O Alto da Compadecida, nasceu em Nossa Senhora das Neves, em 1927. Então, autor de O Alto da Compadecida é um termo, é um aposto, é um termo que está dando uma explicação sobre quem é o Ariano Suassuna. Então, é um termo que complementa o nome Ariano Suassuna. Eu poderia ler sem esse aposto, eu poderia ler Ariano Suassuna nasceu em Nossa Senhora das Neves em 1927. Mas e se a pessoa não soubesse quem é o Ariano Suassuna? Então o aposto ele tá ali para complementar, para explicar quem seria esse Ariano Suassuna do qual eu estou falando. Então ele tá dando uma referência, uma explicação sobre de que Ariano Suassuna eu estou falando. É o autor de O Alto da Compadecida. E vocês podem notar aí na apostila de vocês que o termo está no meio do período, separado do restante por vírgulas. Como eu falei com vocês, o aposto ele vai ser separado do restante da oração
por vírgula, ou ele vai ser introduzido pelos dois pontos, que é o que acontece muito no aposto enumerativo. Eu tenho os dois tipos de aposto, o explicativo, que eu falei agora, né? Essa frase do Ariano Suassuna, e o enumerativo. Ó, mais ou menos o nome dá uma ideia pra gente. Ele é enumerativo, ele enumera, ele indica quantidade. Vamos ver aqui, ó. Visitaremos 2 cidades mineiras. 2 pontos. Ouro Preto e Mariana. A partir dos 2 pontos, eu tenho o aposto, Ouro Preto e Mariana. Ele enumerou para mim as 2 cidades mineiras, as quais visitaremos. Se eu digo, eu gosto de frutas, 2 pontos, banana, laranja e maçã. Então, eu enumerei quais são as 3 frutas das quais eu gosto. Este seria outro exemplo de aposto enumerativo. Então, o aposto é um termo bem simples da gente entender, é um termo bem fácil de ser encontrado. Ele é um termo que vai estar entre vírgulas ou introduzido por 2 pontos. E é um termo que vai estar explicando, especificando ou enumerando um nome anterior a ele.